Nos próximos capítulos de Gênesis, saiba como será a trajetória de Tera, o pai de Abraão, e como ele desobedeceu a Deus e como será a sua morte. Abraão, para colocar o seu pai novamente nos caminhos do Criador, fará algo inacreditável que poderá custar a sua própria vida. Tera é da descendência de Sem, filho de Noé. Sem foi abençoado pelo seu pai por não ter agido como agiu seu irmão Cã quando viu a nudez de Noé. Tera era um homem abençoado por Deus, pois sempre foi fiel e leal a ele. Quando ele estava com 70 anos, ele gerou Abrão, cujo nome significa pai das alturas. Segundo as escrituras, Tera tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de Abrão. Ele os fez sair de Ur dos Caldeus para ir ao país de Canaã, mas, chegado a Harã, ali eles se estabeleceram. Tera pensava em ir com a sua família para a terra de Canaã, mas Deus tinha outro propósito. O pensamento de Tera era como sua família iria conseguir chegar andando até Canaã, pois muito eram os desafios, a seca do deserto, a fome, a exaustão, o frio da noite. Muitas coisas estavam se passando na mente daquele patriarca a respeito do futuro de sua família. Tera era um homem de visão e queria crescer. A ambição acabou cegando os teus olhos e ele entristeceu a Deus quando começou a construir ídolos com as suas próprias mãos, se esquecendo do Deus Todo-Poderoso. Tera então se desviou e foi para o caminho do mal e começou a adorar ídolos. Mas Deus se revelará a Abrão, filho de Tera, que fará algo inacreditável para abrir os olhos do seu pai novamente. Saiba todos os detalhes nesse vídeo. Participe com a gente e responda. Você acha que Abrão deve perdoar o seu pai pela traição? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários, mas antes, já clica no botão de gostei. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo. Na continuação, o pai de Abraão, Tera, então se tornou um fazedor de ídolos e no começo Tera ridicularizava a própria profissão, demonstrando que eram apenas obras das mãos humanas. Mas a ganância o cegou e por querer vender cada vez mais ídolos, ele fazia uma imagem para cada necessidade humana. Quando chegavam os compradores, Tera sempre indicava seus ídolos e dizia: esse aqui é para trazer prosperidade. Esse já é perfeito para ter muita saúde. E assim ele vendia cada vez mais. Abrão, ainda muito novo, foi até a Tera e questionou seu pai sobre o Criador e queria saber quem criou o mundo e toda a humanidade. Tera, no entanto, não estava convencido. Em resposta à pergunta de Abrão sobre qual Deus havia criado o céu, a terra e os filhos dos homens, pois Tera havia se esquecido do Criador e tinha se desviado de Deus. Tera então levou Abrão até um salão onde se erguiam 12 ídolos grandes e uma multidão de ídolos menores. Apontou para eles e disse: aqui estão aqueles que fizeram tudo o que você vê sobre a terra. Aqui está, filho, aqueles que criaram a mim, a você e todos os homens. Tera, em seguida, inclinou-se em reverência aos seus deuses e saiu da sala com seu filho. Abrão, por sua vez, foi até sua mãe e disse que o pai havia lhe mostrado aqueles que fizeram o céu, a terra e todos os filhos dos homens. Abrão pediu à sua mãe que trouxesse depressa um cabrito do rebanho e que ela preparasse o animal e deixasse a carne saborosa para que ele pudesse oferecer aos deuses de seu pai, pois quem sabe que através dessa oferta ele poderia se tornar aceitável para eles.
Sua mãe, por sua vez, fez como ele havia pedido, mas quando trouxe a oferta aos deuses, Abrão viu que eles não tinham voz, nem audição, nem movimento, e que nenhum deles estendeu a mão para comer. Abrão zombou deles. Abrão então disse aos ídolos: está certo, a carne saborosa que preparei não está de acordo com o paladar de vocês, ou talvez seja a porção pequena demais para todos. Amanhã vou preparar uma nova carne saborosa e mais gostosa, e ainda mais abundante que essa para ver se vocês gostam. No outro dia, Abrão preparou um super banquete, mas, no entanto, os deuses permaneceram mudos e imóveis diante da segunda oferta de carne saborosa, tal como diante da primeira. Mas, nesse momento, começa a ventar onde se encontravam os deuses, e então o Espírito de Deus veio sobre Abrão. Deus então perguntou a ele por que está ali adorando deuses falsos, pois se ele é o Deus do pai de Abrão e de seus antepassados, o Criador dos céus, da terra e de toda a humanidade. Abrão viu que estava fazendo algo muito errado e se arrependeu. Se prostrou diante do Deus verdadeiro e disse: Ai de meu pai e de sua geração perversa, cujos corações estão inclinados à vaidade, que servem ídolos de madeira e de pedra, incapazes de comer, de cheirar, de ouvir, de falar, que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não sentem, e pernas, mas não se movem. Abrão então pegou uma machadinha e quebrou todos os deuses de seu pai, e depois de quebrá-los todos, colocou a machadinha na mão do maior dos deuses e em seguida saiu. Tera, tendo ouvido o barulho da machadinha contra a pedra, correu até o salão dos ídolos. E chegou quando Abrão estava saindo. Quando viu o que havia acontecido, ele saiu correndo atrás de Abrão e disse: Que maldade é essa que você fez com os meus deuses? Levei uma carne saborosa para eles, respondeu Abrão. Quando me aproximei para que pudessem comer, todos estenderam a mão para pegar a carne, antes que o grande tivesse se servido. Enfurecido por causa desse comportamento, ele pegou a machadinha e quebrou todos os pequenos. Olha a machadinha ainda na mão dele, como o senhor pode ver. Tera ficou indignado com Abrão e disse: É mentira, esses deuses por acaso têm alma, espírito ou poder para fazer tudo isso que você me disse? Não são por acaso madeira e pedra? Não fui eu mesmo que fiz? Foi você que colocou a machadinha na mão do Deus maior e foi você quem inventou que ele matou os outros. Abrão responde ao pai: Como pode o Senhor então servir esses ídolos nos quais não há poder para fazer coisa alguma? O Senhor acabou de confirmar que eles não podem fazer nada, são só pedras e madeiras. Por acaso esses ídolos em que o Senhor confia podem salvá-lo? Podem ouvir suas orações quando o Pai os invoca? Depois de dizer essas semelhantes palavras, Abrão aconselhou seu pai a corrigir a sua conduta e deixar de adorar ídolos. Abrão pulou diante de Tera, pegou a machadinha do ídolo grande, despedaçou com ela e saiu correndo. Tera correu até Nimrod, ajoelhou-se diante dele e pediu que ouvisse a sua história, e contou tudo o que havia acontecido e o que Abrão havia feito aos deuses. Tera pediu ao rei que trouxesse Abrão até sua presença para ser julgado, e quando foi trazido à presença do rei, Abrão contou-lhe a mesma história que havia contado a Tera, sobre o Deus grande que havia destruído os menores, mas o rei respondeu: Ídolos não falam, nem comem, nem se movem. Abrão então repreendeu por adorar deuses incapazes de qualquer coisa e o aconselhou a servir o Deus do universo. Suas últimas palavras foram: Se em seu coração perverso não der ouvidos às minhas palavras, levando-o a abandonar a sua má conduta e passar a servir o Deus eterno, você morrerá de forma vergonhosa nos últimos dias. Você, sua família e todos os ligados a você, todos que ouvem as suas palavras e imitam a sua má conduta. O rei ordenou que Abrão fosse lançado na prisão e ele foi acusado. O veredito foi que Abrão deveria ser queimado. Em conformidade com isso, o rei fez com que um grande fogo fosse preparado por 3 dias e 3 noites. Todos os habitantes daquela terra vieram ver o que seria feito com Abrão.
Mas Abrão foi salvo pelo Senhor e não foi queimado, muito embora as cordas que o amarrassem tenham sido consumidas. Olhe, vimos Abrão andando no meio do fogo. A princípio o rei não lhes deu crédito, mas quando alguns dos seus príncipes mais leais confirmaram as palavras dos servos, ele levantou-se e foi por si mesmo. Ele ordenou aos servos que tirassem Abrão do fogo, mas eles não conseguiram. Quando tentaram novamente ao comando do rei, aproximaram-se da fornalha e as chamas se projetaram para fora e queimaram seus rostos. De modo que 8 deles morreram no total, e o rei então disse a Abrão: como é que você não foi consumido pelo fogo? Abrão respondeu: o Deus do céu e da terra, em quem confio e que todas as coisas estão sob o seu poder, ele me livrou do fogo no qual você fez para que eu fosse lançado. O rei ficou inconformado, e Tera foi envergonhado e se arrependeu, e seu coração se converteu novamente para o Deus Criador do universo. Tera permaneceu em sua cidade, mas deixou a ganância. Parou de fazer ídolos e passou a criar ovelhas, havendo ele vivido 205 anos ao todo. E Tera, pai de Abrão, morreu em Harã. Eu ainda tenho mais uma revelação bombástica da novela Gênesis. Para assistir é só clicar no link que está aparecendo agora na tela e compartilhe com seus amigos os nossos vídeos.